Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria. Eu me chamo Gustavo de Maria. E eu, Michele de Maria. Mais uma vez, hoje, 2 de março, sábado. O dia de Maria. Dia de Maria, Anunciação de Nossa Senhora, né? Onde Nossa Senhora passa sobre todas as nossas casas. Amém. E trazendo também o seu Filho com a sua palavra, né? Amém. Hoje, adentrando com o Evangelho e a Palavra de Deus, família, a todos vocês, a comunidade, que assistem à TV Mãe Auxiliadora, né? Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadoras, Comunidade São José, Nossa Senhora das Graças e todo Antônio Filho. Vamos invocar o Espírito Santo para pregarmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Parábola da ovelha perdida. E assim diz o Evangelho. Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então lhes propôs a seguinte parábola: parábola do filho pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: meu pai, dai-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi, pôs-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar, irei ao meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vesti-lhe, e ponde um anel no dedo e calçado nos pés.
Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou. Voltou teu irmão e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir ordem alguma tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, que palavra bonita, né? No dia de hoje, quantos ensinamentos nessa parábola, né? Que é justamente dois filhos e a obediência ao Pai, né? A volta ao Pai, a herança desse reino, né? Então, enquanto os estrangeiros se aproximam de Jesus, os seus, né? Os cristãos, eles reclamam porque ele não acolhe, porque ele acolhe os pecadores impuros, né? Então ele dá esse exemplo tão bonito da parábola do filho pródigo, esse filho que tinha tudo na casa dele. Ele chegou a essa conclusão no ápice da pobreza, do momento que ele gastou tudo que ele pediu de herança. O pai pediu herança, queria conhecer o mundo, saiu, conheceu, aproveitou, mas onde ele chegou? Ao fundo do poço, porque só tinha fartura. Ele não viu, ele não enxergou o futuro, ele não olhou, ele não perseverou nesse sentido de alerta, né, de prudência. Ele não foi prudente, ele não foi sábio. Então ele tanto se distanciou do pai, quanto ele gastou tudo que o pai lhe deu. O irmão, pelo contrário, né, ele ficou junto do pai, foi obediente, né? Ele não gastou o que o pai lhe deu, porque o pai dividiu para os dois, né? Contanto que o pai disse: tudo que é meu é teu, né? O irmão que voltou, ele já não tinha a herança dele, né? Ele foi muito bem recebido, né? Ele foi restituído as roupas, as sandálias e os anéis. O pai restituiu, o pai muito bem recebeu. E esse outro irmão que estava sempre ali, ele se encolerizou, ele se enraivou com a situação de que ele nunca, o pai havia dado um cabrito sequer, né, para ele comemorar com os amigos, para ele festejar. E quando o irmão que gastou tudo que ele tinha dado por herança, chega ali de repente, do nada, e ele matado um boi, né, feito uma festa tão grande. E essa festa é justamente pelo aquele filho que retornou à casa do pai. Quantos filhos pecadores nesse mundo? A festa no céu é muito grande, porque é um pecador que se converte, é um pecador que volta. Quando a gente é um pecador e se converte, muda de rota, muda de situação, Deus fica muito feliz com isso. E se a gente que evangeliza consegue, né, plantar ali no dia a dia, né, para poder colher, Deus quem colherá, né, a tua volta, seja você, se você está nesse caminho de perdição, nessa morte em vida, né, essa vida errada. Então, os pecadores, eles são indigentes, os pecadores e os impuros, eles são os indigentes, ou seja, eles movimentam-se e se aproximam para buscar a vida.
Eles, mesmo pecadores e errados, eles vão ao encontro de Deus, muitas vezes procurando a vida, né, o retorno da vida. Já esses fariseus, muitas vezes citados em outros dias, em outros evangelhos, eles só criticam, porque Jesus acolhe e se senta junto aos pecadores. Né? Eles só fazem criticar. Então, o Pai misericordioso, ele vai lançar a luz sobre o seu povo, né? E sobre os que vêm buscar também. Porque os que vêm buscar o pão da vida, o pão da palavra, eles querem ser resgatados. Muitas vezes quem está no vício, que está numa morte em vida, ele sabe, ele tem consciência do caminho errado que ele tomou, do caminho errado que ele está continuando. Agora, no momento que ele pede ajuda, aí ele está buscando o resgate dele. E Deus vai ao encontro desse filho para resgatá-lo. De alguma forma, ele sempre dá um jeito de alguém estar no caminho dessa pessoa para poder resgatar. Seja com uma palavra que você compartilha através de um canal aqui, que você leu, que você leva uma palavra até uma pessoa que você sabe que está precisando. Muitas vezes o que ela precisa é só uma palavra para mudar a rota da vida dela naquele instante. Você já pensou nisso? E outra, o pai, ele acolhe e restaura a dignidade do filho que voltou, que é o que a gente comentou, né, há pouco. Então ele recolhe de volta, ele abraça, né, então ele recebe novamente aquele filho, ele não recusa aquele filho que foi embora, que o deixou um dia. Então ele ao mesmo tempo que ele acolhe o filho que voltou, ele vai aparar as arestas de prepotência do filho mais velho. Por quê, né? Porque ele incentiva a não acolher o irmão, o filho mais velho. Então ele vai dar uma parada na aresta daquele filho, ele vai dar uma pequena carão, né? Vamos dizer assim, puxar as orelhas um pouco dele, porque ele está sendo muito prepotente nesse sentido aí, de não receber o irmão. A raiva, né? Porque o irmão apareceu. Então, parecemos tanto nessa nossa vida, a gente pode parecer ou estar parecendo no momento, tanto com o filho mais novo, quando a gente vive o mundo afora, as nossas aventuras, e aí a gente volta para casa machucado, e outras vezes a gente parece com o filho mais velho, né? Que a gente nos julgando corretos e condenando aqueles que falham aos nossos olhos, né? Que pecam, que nós, né? No nosso modo de ver, a gente está todo certinho e aquele é que está errando. Mas a gente não tem o direito de apontar o dedo. Né? Então, quem é você? Eu quero lhe fazer essa pergunta hoje. Você está mais para a atitude do filho novo, tá por aí vivendo suas aventuras, no pecado, errou de rota e não está ainda enxergando que precisa voltar ou não está querendo voltar ainda, mas um dia vai sentir essa necessidade? Ou você é o filho mais velho que se julga já está na casa do pai, você já vive uma vida de oração, mas você está lá como fariseu, né? Você está aparentemente, às vezes, vivendo aquilo ali, está orando, mas você não está praticando a caridade realmente, né? Do modo real. Então, com qual dos filhos você se parece? Com o mais novo ou com o mais velho? Que atitude você está tomando? Pense nisso. Que diante desse evangelho, assim como dentro desses dois filhos, né? Aquele filho, primeiro filho que recebeu de tudo, mas que gastou, né? É como hoje em dia, muitas pessoas, muitos jovens, né? Muitos jovens, né? Que se perdem pelo mundo, né? E gastam tudo pelo prazer, né? Se gastam, pela né? prostituição, né? Pelos vícios, né? Verdade. Muitos deles caem na real, muitos deles caem no arrependimento. E Deus não abandona essas pessoas. Deus está sempre à procura dessas pessoas. Deus está sempre ao lado dessas pessoas. E hoje, obviamente, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui sendo representados por Deus, sendo usados por Deus para lhe procurar, para te procurar. Para te procurar, para você não ser daquele irmão também, o outro irmão,
e se achava que estava fazendo tanto que era certeza de não poder gastar tanto, de não ter ganhado a melhor festa. Olha a festa. Né? A melhor festa de como o primeiro ganhou. Porque o primeiro disse assim como o pai disse, né? Pois teu irmão estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu. Se ele estava caído, ele se arrependeu, ele se converteu. Tinha se perdido e foi achado, né? O tanto como ele estava perdido, mas Deus o achou. E o segundo, e se achava que estava achado, e se achava que estava revivido, sempre ali, né? Sempre ali, mas acabou trazendo consigo aquele inveja, né? Uma inveja, porque o pai, ciúme, né? Porque o pai trouxe o perdão para o primeiro filho, né? E é isso também que devemos perdoar, não julgar as pessoas. Onde você for passando, vê uma pessoa caída, vê uma pessoa, qualquer pessoa que vive no vício da bebida, não devemos julgar. É uma vida, né? É uma vida. É um irmão que está perdido. Só precisa de uma palavra para sair daquilo ali, né? Para reviver, para ser achado, né? Então, que nesse tempo de quaresma nós possamos ser assim como o pai desses dois filhos diante dessa parábola, né? O filho pródigo, a ovelha perdida, né? E nós não possamos ser essa ovelha perdida, mas sim essa ovelha achada. Para que possamos ser achados, para que possamos ser renovados, para que possamos ser renovados diante de Deus e poder ajudar em tudo aquilo que a gente já passou, poder servir como testemunho para muitos. Aí você tocou num ponto importantíssimo, agora no final também, e não menos importante, é justamente que quem estava caído, que se levantou, é justamente aquele filho mais novo, que ele vive pelo mundo afora, vive suas aventuras e acaba voltando machucado para casa e o pai recebe, né? Então, se você voltou, você dá o seu testemunho a partir de sua vida nova, de sua conversão e ajuda assim outros a se levantarem também. E aí vem a pergunta que a Michele, né, falou para vocês. Vê essa pergunta para vocês. Com quem você se parece? Qual dos filhos você parece? Qual dos filhos? O mais novo? O mais novo ou o mais velho? Esse é o evangelho que adentra a você, ao seu coração, a toda a sua família, né? Toda a comunidade aqui que assistam a TV Mãe Auxiliadora, Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora e as comunidades São José e Nossa Senhora das Graças, toda a comunidade da Mãe Auxiliadora, né? Depois desse evangelho vem a oração. Vamos, Michele. A oração. Pai de bondade, agradeço pela acolhida no teu coração de pai, sempre que retorno das minhas aventuras e autossuficiência. Então, quais são as suas aventuras, né? Vamos se arrepender dessas aventuras, vamos se converter para o melhor, né? Sabermos encontrarmos Deus, não aventuras. Aventura só vai te levar para um lugar mais profundo. Bem longe de Deus, né? Que pode se tornar um filho novo ou filho velho. Um filho novo em poder de não querer a conversão. Mas também você pode ser um filho novo em poder se arrepender e querer a conversão. Mas também pode ser um filho velho em querer estar longe, achando que está certo, mas realmente não está. Então, ação, fala ação. A ação é elabora uma oração expressando o sentimento de filho em relação ao pai. Olha aí, olha que ação. Esteja preparado para levar essa oração e esse agir até sua família, até os vizinhos, até muitas pessoas. Seja missionário, leve a palavra de Deus, né? Leve e de algum de pregar o evangelho. Que é o que devemos fazer. Amém? Amém. Você, além da oração e da ação, você vai marcar aí, né, na sua Bíblia. Lucas. Lucas 15.
15, do 1 ao 3, do 1 ao 3 e do 11, e do ao 11 30. ao 32. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 1 ao 3, do 11 ao 32. Então este foi o Evangelho de hoje, sábado 2 de março, para você família, para você comunidade, paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora. Queremos também que você compartilhe, compartilhe tudo essas nossas transmissões, esses Ajude, nossos né? vídeos, ajuda-nos, A entrar, difundir, a difundir, a entrar em muitos corações. espalhar, né, em Gustavo, muitas essa famílias. semente, né? Não queremos aparecer, mas sim levar a palavra de Deus. Essa aqui é que tem que aparecer, que é a palavra de Deus, e vai entrar na sua casa, em toda a sua família. Amém? Evangelho meditado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria.